para que a criança tenha um desenvolvimento psicoemocional, fonoaudiológico, é preciso sim que o pai e mãe sejam uma só carne, uma só decisão dentro de um lar, para que assim a criança ela não tenha oportunidade para ser desafiador, digamos assim, desobediente, porque a mãe deu sim. Então ele aprende que se ele chorar, aquele sim pode se transformar um não, porque o pai não tem paciência de ouvir o choro. Então, no momento em que a criança ela vê que há segurança numa decisão, ele apenas vai moldar o seu caráter, personalidade, vai aprender a se frustrar, vai aprender a lidar com essas emoções desde cedo. É importante lembrar que o caráter, a personalidade da criança, ela vai ser moldada principalmente até os 7 anos de idade. Então, se eu permito que um parente, e o parente é tudo aquilo que sai do núcleo principal de pai e mãe. Então, a avó é parente, o tio é parente, o vizinho é amigo, é um conhecido. Então, se essas pessoas que estão fora daqui, ele simplesmente pega e chega para a criança e permite: toma um docinho aqui, não conta nada para sua mãe, olha, eu vou dar um monte de brinquedo para você. O que eu ensino para a criança? Eu ensino para a criança que mentir para o meu pai, para minha mãe, é permitido, é legal. Receber doces e comer é permitido, é legal. Então, o que essa criança vai desenvolver lá na frente? Essa criança ela pode muito bem receber um doce de um estranho, principalmente agora na época de trend, que a gente coloca aqui, recebe algum doce de um estranho, pode ter alguma coisa, veneno, uma droga, enfim, que possa fazer mal para essa criança. Que essa criança usar drogas escondidas do pai também é permitido. Então, tudo isso a gente precisa averiguar bem. Tudo aquilo que a gente ensina para essa criança, que é natural aqui no começo, lá na frente teremos consequências. Então, se eu tenho uma criança que ela chora para ter um brinquedo toda hora e eu supro aquelas necessidades materiais daquela criança, no momento em que eu der um não, mais lá na frente, eu quero comprar, sei lá, uma bolsa cara, e o pai diz não, porque já tem bolsas demais, essa criança ela não está acostumada com a frustração, e aí sim ela vai dar uma resposta negativa, né, ao meio. E é por isso que hoje em dia a gente tem tantos casos de violência com pais, violência com namoradas, porque lá atrás não teve tanta frustração. E agora a gente tem as frustrações dos adultos. Então, quando a gente quer moldar o caráter de uma criança, a personalidade daquela criança, a gente começa apresentando as dificuldades para aquela criança ir se adaptando, para o cérebro ir se adaptando desde bebê. Sim, a criança ela entende o não e ele precisa lidar com isso. Então, uma criança de 2 anos, a gente só precisa dar um não com o olhar, a expressão da gente, essa criança ela já tem que captar. E isso está sendo perdido nas famílias. Por quê? Porque não existe mais uma voz de autoridade, a criança não respeita mais o adulto. E é preciso sim resgatarmos tudo isso e principalmente evitar com que os parentes desobedeçam a criação que o pai e a mãe colocam na criança. Porque lá na frente esses parentes vão culpar os pais por alguma atitude que eles mesmos implantaram na criança quando bebê.